subitamente para Herod. Você já viu este homem antes? Ela exigiu. Herod se levantou. Ele estava pálido e tremia um pouco. Mas, Vossa Majestade, ele é apenas um guerreiro comum. Retrucou. Posso tê-lo visto frequentemente, mas o esqueci. Isso não seria estranho. Vejo tantos deles. E o senhor? A rainha dirigiu-se a um jovem nobre que estava próximo. Já viu este homem antes? Frequentemente, respondeu o nobre. Ele era membro da guarda do palácio e estava em minha companhia. Há quanto tempo ele está vinculado ao palácio? Indagou Nemone. Não há um mês, Vossa Majestade. E antes disso, o senhor sabe algo sobre o serviço anterior dele? Ele estava vinculado ao séquito de um nobre, Vossa Majestade, respondeu o jovem oficial hesitante. Que nobre? Indagou Nemone. Herod, respondeu a testemunha em voz baixa. A rainha olhou longamente com atenção para Herod. Você tem memória curta, disse ela, com um desprezo não disfarçado na voz. Ou talvez tenha tantos guerreiros em sua comitiva que não consegue se lembrar de um que esteja fora de seus serviços há um mês. Herod estava pálido e abalado. Ele olhou longamente para o rosto do homem morto antes de falar vivamente. Eu me lembro dele agora, Vossa Majestade, mas ele não tem a mesma aparência. A morte o mudou. É por isso que não o reconheci imediatamente. Você está mentindo, disparou Nemone. Há algumas coisas sobre este assunto que não compreendo. Não sei qual foi a sua participação nele, mas tenho certeza de que teve alguma parte, e vou descobrir qual. Enquanto isso, está banido do palácio. Pode haver outros. Olhou significativamente para Tomos, mas irei descobrir todo. E quando fizer, será a cova dos leões para todos eles. Levantando-se, ela desceu do trono, e todos se ajoelharam, exceto Tarzan. Ao passar por ele a caminho da câmara, ela parou e olhou-o longamente e com intensidade nos olhos. Cuidado! Ela sussurrou. Sua vida está em perigo. Não me atrevo a vê-lo por um tempo, pois há alguém tão desesperado que nem mesmo eu conseguiria protegê-lo caso visitasse meus aposentos novamente. Diga a Gemnon para deixar o palácio e levá-lo à casa de seu pai. Você estará mais seguro lá, mas mesmo assim, longe de estar a salvo. Em poucos dias, terei removido os obstáculos que nos separam. Até lá. Tarzan, adeus. O homem macaco fez uma reverência, e a rainha de Katrin saiu da câmara de audiência. Os nobres se levantaram. Eles se afastaram de Herod e se agruparam em torno de Tarzan. Com desgosto, o homem macaco afastou-se. Venha, Gemnon, ele disse. Não há nada que nos prenda aqui por mais tempo. Chestle bloqueou o caminho deles ao saírem da câmara. Está tudo pronto para a grande caçada, exclamou ele, esfregando as palmas das mãos de forma jovial. Pensei que esta audiência maçante nos impediria de começar hoje, mas ainda é cedo. Os leões e a presa nos aguardam na borda da floresta. Pegue suas armas e junte-se a mim na avenida. Jean não hesitou. Quem está caçando com você? Ele perguntou. Somente você. Tarzan e Pingues, explicou Chestle. Uma companhia pequena e seleta que garante uma boa caçada. Viremos, disse o homem macaco. Enquanto os dois retornavam aos seus aposentos para pegar suas armas, Jean não parecia preocupado. Não tenho certeza se é prudente ir, ele disse. E por que não? Indagou Tarzan. Isto pode ser outra armadilha para você. O homem macaco deu de ombro. É bem possível, mas não posso permanecer escondido. Gostaria de ver como é uma grande caçada. Ouvi o termo tantas vezes desde que cheguei a Katyn. Quem é Pingues? Não me lembro dele. Ele era um oficial da guarda quando Herod se tornou o favorito da rainha, mas foi demitido por causa de Herod. Não é um mau sujeito, mas é fraco e facilmente influenciável. No entanto, deve odiar Herod, e por isso creio que não tem nada a temer dele. Não tenho nada a temer de ninguém, Tarzan assegurou. Talvez você pense que não, mas esteja em guarda. Estou sempre em guarda. Se não estivesse, já estaria morto há muito tempo. A sua autocomplacência pode ser a sua ruína, rosnou Gemnon. Irritado. Tarzan riu. Aprecio tanto o perigo quanto as minhas próprias limitações, mas não posso permitir que o medo me roube a liberdade e os prazeres da vida. O medo deve ser mais temido do que a morte. O senhor tem medo. Herod tem medo. Nemone tem medo. E todos vocês estão infelizes. Se eu tivesse medo, estaria infeliz, mas não mais segura. Prefiro ser simplesmente cautelosa. E a propósito, falando em cautela, Nemone me instruiu a dizer-lhe que me leve do palácio e me mantenha na casa de seu pai. Ela diz que o palácio não é um lugar seguro para mim. Eu realmente acho que é Êmedos e quem está atrás de mim. Êmedos e Herod e Tomos, disse Gemnon. Há um triunvirato de ganância, malícia e duplicidade que eu detestaria ter em meu encalço. Em seus aposentos, Gemnon ordenou que seus pertences e os de Tarzan fossem levados para a casa de seu pai enquanto os dois homens caçavam. Em seguida, dirigiram-se à avenida, onde encontraram Chestle e Pingues à sua espera. Este último era um homem de cerca de 30 anos, bastante atraente,
mas com um rosto frágil e olhos que invariavelmente desviavam de um olhar direto. Ele cumprimentou Tarzan com grande cordialidade, enquanto os 4 homens caminhavam pela avenida principal da cidade em direção ao portão leste. Ele foi extremamente afável. Você nunca participou de uma grande caçada? Ele perguntou a Tarzan. Não. Não faço ideia do que o termo significa, respondeu o homem macaco. Não lhe diremos, então, mas deixaremos que veja por si mesmo. Assim, desfrutará ainda mais. Presumo que o senhor caça muito em seu próprio país. Eu caço apenas para me alimentar ou para meus inimigos, respondeu o homem macaco. Você nunca caça por prazer? Indagou Pindis. Não tenho prazer em matar. Bem, o senhor não precisará matar hoje, Pindis assegurou-lhe. Os leões farão o nosso trabalho, e posso prometer-lhe que o senhor desfrutará da emoção da caça, que atinge o seu ponto culminante na grande caçada. Além do portão leste, uma planície aberta e arborizada estendia-se por uma curta distância até a floresta. Perto do portão, 4 robustos escravos seguravam 2 leões com coleiras, enquanto um quinto homem, no exceto por um sujo pano de linho, agachava-se no chão a uma curta distância. À medida que os 4 caçadores se aproximavam do grupo, Chester explicou a Tarzan que as feras acorrentadas eram seus leões de caça, e, enquanto os olhos observadores do homem macaco percorriam os 5 homens que o acompanhariam na caçada, ele reconheceu o robusto negro sentado no chão, afastado, como o homem que vira no leilão, na praça de mercado. Então, Chester aproximou-se do indivíduo e falou brevemente com ele, evidentemente dando-lhe ordens. Quando Chester terminou, o cavalo negro partiu a galope pela planície, em direção à floresta. Todos observaram o seu progresso. Por que ele está correndo à frente? Perguntou Tarzan. Ele espantará a presa. Pindis riu. Ele é o alvo. Quer dizer que, exigiu Tarzan com uma carranca. Que está é uma grande caça, exclamou Chester. Onde caçamos o homem? A presa mais grandiosa. Os olhos do homem macaco se estreitaram. Entendo, disse ele. Vocês são canibais. Comem a carne dos homens. Jean não desviou o olhar para esconder um sorriso. Não. Gritaram Pindis e Chester em uníssono. Claro que não. Então, por que o caça? Se não para o comer. Por prazer. Explicou Chester. Sim, eu me esqueci. E o que acontece se o senhor não o conseguir? Ele estará livre. Então, de modo algum, não se conseguimos capturá-lo novamente, exclamou Chester. Escravos custam muito dinheiro para serem descartados levianamente assim. Conte-me mais sobre a grande caçada, insistiu Tarzan. Acredito que terei muita satisfação com este. Espero que sim, respondeu Chester. Quando a presa chega à floresta, perdemos os leões, então o esporte começa. Se o sujeito subir nas árvores, explicou Pindis, nós prendemos os leões e os expulsamos com paus e pedras ou com nossas lanças. Então, damos-lhe uma pequena vantagem e soltamos os leões novamente. Em pouco tempo, eles o pegam, e o objetivo dos caçadores é estar presente na matança, pois é aí que vêm as emoções reais. Você já viu 2 leões matar um homem? Quando o negro chegou à floresta, Chester proferiu uma palavra de comando aos guardiões e eles soltaram as 2 grandes bestas. Pelas suas ações, era evidente que eles eram treinados para o esporte. Desde o momento em que o negro se dirigiu à floresta, os leões tensionaram e puxaram as suas correntes, de modo que foi apenas com o uso das suas lanças que os tratadores conseguiram conter as feras, evitando que as arrastassem pela planície, e quando finalmente foram libertados, dispararam em perseguição da infeliz criatura escolhida para proporcionar a Chester e aos seus convidados algumas horas de entretenimento. A meio caminho da floresta, os leões diminuíram o passo consideravelmente, e os caçadores começaram gradualmente a alcançá-los. Chester e Pindis pareciam entusiasmados, muito mais do que as circunstâncias da caçada justificavam. Jean não estava silencioso e pensativo. Tarzan estava enojado e entediado. Mas antes de chegarem à floresta, o interesse dele foi despertado, pois uma ideia lhe ocorreu pela qual ele poderia obter algum prazer da caçada do dia. A mata, na qual os caçadores adentraram a uma curta distância atrás dos leões, era de uma beleza extraordinária. As árvores eram muito antigas e evidenciavam ter recebido o cuidado inteligente do homem. Assim como o chão da floresta, havia pouca ou nenhuma madeira morta nas árvores e apenas aglomerados ocasionais de vegetação rasteira no solo entre elas. Pelo que Tarzan pôde observar entre os troncos das árvores, a paisagem assemelhava-se mais a um parque bem cuidado do que a uma floresta natural, e em resposta a um comentário que ele fez sobre esse fato, Jean não explicou que, há eras, seu povo dedicava atenção regular à conservação dessa floresta. Desde a cidade de Ouro até a passagem dos guerreiros. Lianas pesadas balançavam em laços graciosos de árvore em árvore. Mais acima, em direção à luz solar, Tarzan vislumbrou flores tropicais, brilhantes. Havia macacos nas árvores e pássaros coloridos e estridentes. A cena encheu o homem macaco de tal anseio pela liberdade que era a sua vida que, por um momento,
Ele quase se esqueceu de que a vida de Jim não dependia de seu abandono de qualquer pensamento de fuga. Enquanto o jovem nobre era responsável perante a rainha pela sua segurança. Uma vez na floresta, Tarzan foi gradualmente para a retaguarda do grupo, e então, quando ninguém estava a olhar, balançou-se para os ramos de uma árvore. Desde o início da caçada, o homem macaco percebera o rastro do cheiro da presa, e agora ele sabia, possivelmente até melhor do que os leões, a direção da fuga desesperada do negro condenado. Deslizando entre as árvores em um leve desvio que o levava ao redor, e além dos caçadores sem lhes revelar sua deserção, Tarzan atravessou as terras altas da floresta como apenas o senhor da selva consegue. Cada vez mais forte, o cheiro da presa invadia suas narinas. Atrás dele vinham os leões e os caçadores, e ele sabia que precisava agir rapidamente, pois não estavam a uma grande distância. Um sorriso sombrio iluminou seus olhos cinzentos enquanto ele considerava o desfecho do projeto que havia empreendido. Atualmente, ele via o negro correndo pela floresta, logo à sua frente. O homem seguia a passos firmes, lançando olhares ocasionais para trás. Ele era um gala esplendidamente musculoso, um tipo perfeito de masculinidade primitiva, que parecia determinado a dar o melhor de si contra as probabilidades desesperadoras que, inevitavelmente, venceriam um jogo em que sua vida estava em jogo. Não havia medo nem pânico em sua fuga, apenas uma determinação inflexível de se render ao inevitável somente como último recurso. Tarzan estava agora diretamente acima do homem e falou com ele na língua de seu povo. Subam às árvores, ele gritou. O homem negro olhou para cima, mas não parou. Quem é o senhor? Ele exigiu. Um inimigo de seu mestre, que o ajudaria a escapar, respondeu o homem macaco. Não há como escapar, se eu subir nas árvores, eles me apedrejarão. Eles não o encontrarão, eu me encarregarei disso. Por que o senhor deveria me ajudar? Indagou o homem negro, mas ele parou e olhou para cima novamente, procurando o homem cuja voz lhe chegava em um tom que lhe dava confiança no falante. Eu já lhe disse que sou um inimigo do seu mestre. Agora, o negro viu a figura bronzeada do gigante acima dele. Você é um homem branco, exclamou ele. O senhor está tentando me enganar. Por que um homem branco deveria me ajudar? Apresse-se, advertiu Tarzan, ou será tarde demais, e ninguém poderá ajudá-lo. Por apenas mais um instante, o negro hesitou. Então, ele saltou para um galho baixo e se impulsionou para cima da árvore, enquanto Tarzan descia para encontrá-lo. Em breve, eles virão e nos apedrejarão, ele disse. Não havia esperança em sua voz, nem medo, apenas apatia surda. Através das árvores, em direção ao leste, o homem macaco carregava a escrava gala que deveria ter sido a vítima do dia de diversão de Chester. A princípio, o homem hesitou, mas à medida que o rugido dos leões caçadores aumentava em intensidade, denotando sua aproximação, ele se resignou ao que talvez considerasse o menor dos dois males. Rapidamente, o gigante da selva levou o gala para o leste, onde, além da floresta, erguiam-se as montanhas que cercavam Ontier daquele lado. Por 1 quilômetro, ele o carregou pelas árvores e, então, desceu levemente ao chão. Se os leões algum dia pegarem o seu rastro agora, ele disse, não será até muito depois de você ter chegado às montanhas e à segurança. Mas não demore e vá agora. O homem ajoelhou-se e tomou a mão de seu salvador entre as suas. Eu sou afim, ele disse. Se eu pudesse servi-lo, eu morreria por você. Quem é você? Sou Tarzan dos macacos. Agora sigam seu caminho e não percam tempo. Mais um favor, implorou o negro. O que? Tenho um irmão. Ele também foi capturado por essas pessoas quando me capturaram. Ele é um escravo nas minas de ouro ao sul de Catri. O nome dele é Niaka. Se algum dia você for às minas de ouro, diga a ele que a fim escapou. Isso o deixará mais feliz. Talvez, ele tentará escapar. Eu o informarei. Agora, por favor, vá. Silenciosamente, o negro desapareceu entre os troncos das árvores da floresta, e Tarzan saltou vivamente para os ramos, balançando rapidamente de volta na direção dos caçadores. Quando ele os alcançou, ajoelhando-se no chão e se aproximando por trás, eles estavam agrupados perto do local onde a fim havia subido nas árvores. Onde você esteve? Perguntou Chester. Pensávamos que o senhor tivesse se perdido. Fiquei para trás, respondeu o homem macaco. Mas onde está a sua presa? Pensei que já o teria apanhado a esta altura. Não conseguimos compreendê-lo, admitiu Chester. É evidente que ele subiu nesta árvore, pois os leões o seguiram até este exato ponto, onde pararam a olhar para cima, para a árvore, mas não rosnaram como se vissem o homem. Então, prendemos os leões novamente e enviamos um dos tratadores para a árvore, mas ele não viu sinal da presa. É um mistério, exclamou Pindes. É, de fato, concordou Tarzan. Pelo menos para aqueles que não conhecem o segredo. Quem conhece o segredo? Indagou Chester. O escravo negro que lhe escapou deve saber, se mais ninguém. Ele não me escapou,
disparou Chestle. Ele apenas prolongou a caçada e aumentou seu interesse. Isso acrescentaria emoção ao dia. Apostando nisso, disse o homem macaco. Não creio que seus leões consigam retomar a trilha a tempo de abater a presa antes do anoitecer. 1000 dracmas que eles fazem, exclamou Chestle. Sendo um estranho que veio nu para o seu país, não tenho 1000 dracmas, disse Tarzan. Mas talvez Jim não cubra sua aposta. Ele desviou o olhar de Chestle e Pindisi, olhando para Gemnon. Fechou lentamente um olho. Pronto! Exclamou Gemnon a Chestle. Eu só exijo o direito de conduzir a caçada à minha maneira, disse este último. Claro! Concordou Gemnon. E Chestle virou o rosto para Pindisi e fechou lentamente um olho. Separar-nos-emos, então, explicou Chestle. E como você e Tarzan estão apostando contra mim, um de vocês deve me acompanhar e o outro ir com Pindis, para que todos possam ter certeza de que a caçada será conduzida com justiça e determinação. Concordo, disse Tarzan, mas sou responsável perante a rainha pelo retorno seguro de Tarzan, retrucou Gemnon. Não gosto de tê-lo fora da minha vista, nem que seja por um curto período. Prometo que não tentarei escapar, assegurou-lhe o homem macaco. Não era só isso que eu estava pensando, explicou Gemnon, e posso assegurar-lhe que consigo cuidar de mim mesmo, caso tenha receios pela minha segurança, acrescentou Tarzan. Venham, vamos, instou Chestle. Caçarei com Gemnon e Pindis com Tarzan. Capturaremos um leão. Eles o outro ponto a contragosto. Gemnon aceitou o acordo, e em seguida, as duas partes se separaram. Chestle e Gemnon seguindo para o noroeste, enquanto Pindis e Tarzan tomaram uma direção leste. Este último havia avançado apenas uma curta distância, o leão ainda na coleira, quando Pindis sugeriu que se separassem, espalhando-se pela floresta, e assim, a vasculhassem com mais cuidado. Vá para o leste, disse ele a Tarzan. Os guardas e o leão irão para o nordeste, e eu irei para o norte. Se alguém encontrar o rastro, poderá gritar para atrair os outros para a sua posição. Se não localizarmos a presa em uma hora, todos nós convergiremos para as montanhas no lado leste da floresta. O homem macaco acenou com a cabeça e partiu na direção que lhe fora designada, desaparecendo rapidamente entre as árvores. Mas nem Pindis nem os guardas se moveram de onde ele os deixará. Os guardas retidos por uma palavra sussurrada de Pindis. O leão na coleira observou o homem macaco que se afastava, e Pindis sorriu. Os guardas olharam interrogativamente. Acidentes tão tristes já aconteceram muitas vezes antes, disse Pindis. Tarzan avançava constantemente para o leste. Ele sabia que não encontraria o Black, por isso, não o procurou. A floresta o interessava, mas não em detrimento de tudo mais. Suas faculdades aguçadas estavam sempre em alerta. Atualmente, ele ouviu um barulho atrás de si. Ao olhar para trás, não se surpreendeu com o que viu. Um leão o estava perseguindo. Um leão vestindo o arreio de um leão de caça de Catri. Era um dos leões de Chestle. Era o mesmo leão que havia acompanhado Pindis e Tarzan. Instantaneamente, o homem macaco percebeu a verdade, e uma luz sombria brilhou em seus olhos. Não era uma luz de raiva, mas havia nela nojo e a sugestão sombria de um sorriso selvagem. O leão, percebendo que sua presa o havia descoberto, começou a rugir. Ao longe, Pindis ouviu e sorriu. Vamos agora, disse ele aos guardas. Não devemos encontrar os restos muito rapidamente. Isso pode não parecer bem. Os três homens afastaram-se lentamente em direção ao norte. À distância, Gemnon e Chestle ouviram o rugido do leão caçador. Eles pegaram o rastro, disse Gemnon, parando. É melhor nos juntarmos a eles. Não ainda, retrucou Chestle. Pode ser uma pista falsa. O animal com eles não é tão bom caçador quanto o nosso. Ele não é tão bem treinado. Esperaremos até ouvirmos o chamado dos caçadores. Mas Gemnon não estava preocupado. Tarzan guardava a chegada do leão. Ele poderia ter subido nas árvores e escapado, mas um espírito de bravura o levou a permanecer. Ele detestava a traição, e Spola lhe dava prazer. Ele carregava uma lança catriana e sua própria faca de caça. Seu arco e flechas ele havia deixado para trás. O leão aproximou-se. Parecia vagamente perturbado. Talvez não tenha compreendido porque a presa parou e o encarou em vez de fugir. Sua cauda se contorceu. Sua cabeça estava achatada. Lentamente, ele avançou novamente, seus olhos malignos brilhando com raiva. Tarzan aguardou. Em sua mão direita estava a robusta lança catriana, e em sua mão esquerda o punhal de caça do pai que ele nunca conhecera. Ele mediu a distância com um olhar treinado enquanto o leão iniciava sua rápida e nivelada investida. Então, quando o animal vinha em alta velocidade, sua mão segurando a lança recuou, e ele lançou a pesada arma. Profundamente sob o ombro esquerdo. Penetro, fundo no coração selvagem. Mas deteve a investida da besta por apenas um instante. Furioso agora, o carnívoro ergueu-se sobre as patas traseiras acima do homem macaco, suas grandes patas com garras estendendo-se para arrastá-lo até as mandíbulas salivantes. Mas Tarzan, rápido como ara, o relâmpago, agachou-se e saltou para debaixo deles,
saltou para um lado e depois para dentro novamente, fechando-se com o leão, saltando sobre suas costas. Com um rugido horrendo, o animal girou e tentou enterrar suas grandes presas no corpo bronzeado ou alcançá-lo com aqueles garras afiadas. Ele se debatia para a direita e para a esquerda enquanto a criatura que se agarrava a ele cravava repetidamente uma lâmina de aço no coração já dilacerado e sangrando. A vitalidade e a tenacidade de vida de um leão são assombrosas, mas mesmo aquele corpo imponente não pôde por muito tempo resistir aos ferimentos letais que seu adversário lhe infligira, e logo ele tombou ao chão, com um pequeno tremor. Morreu. Então o homem macaco saltou para os pés, com um pé sobre a carcaça de sua presa. Tarzan dos macacos ergueu o rosto para o dossel folhoso da floresta Catnyan. De seu grande peito, ecoou o hediondo grito de vitória do gorila que havia matado. Enquanto o desafio sobrenatural reverberava pelos corredores da floresta, Pingis e os dois guardas trocaram olhares questionadores e pousaram as mãos sobre as empunhaduras de suas espadas. Em nome de Tous, o que foi aquilo? Indagou um dos guardas. Pela crina de Tous, nunca ouvi um som tão horrível antes, respondeu seu companheiro, olhando temerosamente na direção de onde aquelas notas estranhas tinham vindo. Silêncio! Asmoestou Pingis. Quer que a coisa se aproxime de nós sem ser ouvida por causa do seu tagarelar. O que foi, mestre? Perguntou um dos homens em um sussurro. Pode ter sido o grito de morte do estranho, sugeriu Pingis, expressando a esperança que havia em seu coração. Não soou como um grito de morte, mestre, respondeu o negro. Havia uma nota de força e exaltação nele, e nenhuma de fraqueza e derrota. Silêncio, tolo, resmungou Pingis. A uma certa distância, Gemnon e Chestri também ouviram. O que foi aquilo? Indagou este último. Gemnon balançou a cabeça. Não sei, mas é melhor irmos descobrir. Não gostei do tom. Chestri parecia nervoso. Não era nada. Talvez, se não o vento nas árvores, vamos continuar com nossa caça. Não há vento, retrucou Gemnon. Vou investigar. Sou responsável pela segurança do forasteiro, mas, ainda mais importante do que isso, eu gosto dele. Ah, eu também, exclamou Chestri com entusiasmo. Mas nada poderia ter acontecido a ele. Pingis está com ele. Era precisamente isso que eu estava a pensar, observou Gemnon. Que nada poderia ter acontecido a ele. Aquele Pingis está com ele. Chestri lançou um olhar rápido e desconfiado ao outro, sinalizou aos guardas para seguirem com o leão na coleira e posicionou-se atrás de Gemnon, que já havia começado a voltar para o ponto onde se separaram de seus companheiros. Enquanto isso, Pingis, incapaz de conter a curiosidade, superou os medos e partiu em busca de Tarzan, com o propósito de descobrir o que lhe acontecerá e de rastrear a origem do grito misterioso que tanto impressionaria a seu servo. Com um certo nervosismo, os dois tratadores de leões o seguiram pela floresta, imersos em um silêncio opressivo, todos os três homens mantendo uma vigilância atenta à frente em todas as direções. Não haviam avançado muito quando Pingis, que estava à frente, parou subitamente e apontou para a frente. O que é isso? Ele exigiu. Os guardas avançaram. É a juba de Tous, exclamou um. É o leão. Eles avançaram lentamente, observando o leão, olhando para a direita e para a esquerda. Está morto, exclamou Pingis. Os três homens examinaram o corpo da besta morta. Virando-o, ele foi esfaqueado até a morte, anunciou um dos tratadores. O escravo Gala não tinha arma, disse Pingis pensativo. O estranho carregava uma faca, lembrou um guarda. Quem quer que tenha matado o leão, deve tê-lo enfrentado corpo a corpo, refletiu Pingis em voz alta. Então ele deve estar deitado próximo, morto ou ferido. Mestre, procurem-no, ordenou Pingis. Ele poderia ter matado Fobek com as próprias mãos naquele dia em que o lançou na plateia do estádio, lembrou um guarda ao nobre. Ele o carregava como se Fobek fosse um bebê. Ele é muito forte. O que isso tem a ver com o assunto? Indagou Pingis, irritado. Não sei, mestre, eu estava apenas pensando. Eu não lhe disse para pensar, disparou Pingis. Eu lhe disse para procurar o homem que matou o leão. Ele deve estar morrendo ou morto por perto. Enquanto caçavam, Chestri e Gemnon aproximavam-se. Este último estava muito preocupado com o bem-estar de sua responsabilidade. Ele não confiava nem em Chestri nem em Pingis, e agora começava a suspeitar que ele e Tarzan haviam sido deliberadamente separados para propósitos sinistros. Ele estava caminhando um pouco atrás de Chestri naquele momento. Os tratadores, com o leão, estavam logo à frente deles. Sentiu uma mão em seu ombro e se virou. Ali estava Tarzan, com um sorriso nos lábios. De onde você caiu? Exigiu Gemnon. Nós nos separamos para procurar os Gala, Pingis e eu, explicou o homem macaco, enquanto Chestri se virava ao som da voz de Gemnon e o descobria. Ouviu aquele grito terrível há pouco? Indagou Chestri. Pensamos que um de vocês poderia estar ferido e estávamos apressando-nos para investigar. Alguém gritou. Indagou Tarzan inocentemente. Talvez tenha sido Pingis,
pois não estou ferido. Pouco depois de Tarzan se reunir a eles, Chester e Gemnon encontraram Pindis e seus 2 tratadores de leões, que procuravam no subbosque e na floresta circundante. Ao avistar Tarzan, os olhos de Pindis arregalaram-se de espanto e ele empalideceu um pouco. O que aconteceu? Indagou Chester. O que o senhor procura? Onde está o seu leão? Ele está morto, explicou Pindis. Alguém ou algo o esfaqueou até a morte. Ele não olhou para Tarzan. Teme a fazê-lo. Temos procurado o homem que o fez, pensando que ele deve ter sido gravemente ferido e, sem dúvida, morto. Você o encontrou? Perguntou Tarzan. Não. Posso ajudá-lo a procurá-lo. Que tal se você e eu, Pindis, formos sozinhos e o procurarmos? Sugeriu o homem macaco. Por um momento, Pindis pareceu sufocar enquanto procurava uma resposta. Não, exclamou ele. Por fim, seria inútil. Procuramos cuidadosamente. Não há sequer um sinal de sangue que indique que ele foi ferido. E o senhor não encontrou vestígios da presa? Perguntou Chester. Nenhum. Respondeu Pindis. Ele escapou. E bem poderíamos retornar à cidade. Já tive caçada suficiente por hoje. Chester resmungou. Estava a ficar tarde. Ele tinha perdido a sua presa e um dos seus leões, mas não parecia haver razão para continuar a caçada, e por isso ele acedeu relutantemente. Então, esta é uma grande caçada, observou Tarzan pensativo. Talvez não tenha sido emocionante, mas eu a apreciei imensamente. Contudo, Jean não parece ser o único que dela se beneficiou. Ele ganhou 1000 dracmas. Chester apenas grunhiu e seguiu em direção à cidade, de mau humor. Quando o grupo se separou diante da casa do pai de Jean, Tarzan aproximou-se de Chester e sussurrou em voz baixa: meus cumprimentos a Erot. E que ele tenha mais sorte na próxima vez. Enquanto Tarzan jantava com Jean e os pais deste, um escravo entrou na sala para anunciar que um mensageiro viera da casa de Tudur, pai de Dória, com uma comunicação importante para Jean. Traga-o aqui, ordenou o jovem nobre. E um momento depois um homem alto e negro foi conduzido ao apartamento. Ah, Gemba! Exclamou Jean com um tom amável. O senhor tem uma mensagem para mim. Sim, senhor. Respondeu o escravo. Mas é importante e secreto. Pode falar antes destes outros. Gemba, respondeu Jean. O que é isso? Dória, filha de Tudus, meu mestre, enviou-me para lhe dizer que, por um estratagema, o nobre Erot conseguiu entrar na casa de seu pai e falou com ela hoje. O que ele lhe disse não teve importância. Apenas o fato de ele a ter visto é relevante. O chacal! Exclamou o pai de Jean. Jean empalideceu. É só isso. Ele indagou. É tudo, mestre. Respondeu Gemba. Jean tirou uma moeda de ouro do bolso e a entregou ao homem negro. Retorne à sua senhora e diga-lhe que eu irei e falarei com o pai dela amanhã. Após o escravo ter se retirado, Jean olhou desesperadamente para o pai. O que posso fazer? Ele perguntou. O que todos pode fazer? O que qualquer um pode fazer? Estamos impotentes. Talvez eu possa fazer algo, sugeriu Tarzan. Ora, parece que gozo da confiança de Sua Majestade a Rainha quando a encontrar. Question-a-la-ei, se necessário, interceder em seu nome. Uma nova esperança surgiu nos olhos de Jean. Se me permite, exclamou ele, ela o ouvirá. Acredito que só você pode salvar Dória, mas lembre-se de que a rainha não deve vê-la, pois, se o fizer, nada poderá salvá-la. Ela será desfigurada ou morta. Na manhã seguinte, um mensageiro do palácio trouxe a Tarzan a ordem de visitar a rainha ao meio-dia, com instruções a Jean para acompanhá-lo com uma forte guarda, pois ela teme a traição por parte dos inimigos de Tarzan. Devem ser inimigos poderosos aqueles que ousam tentar frustrar os desejos de Nemone, comentou o pai de Jean. Há apenas um em todo Katyn que ousa fazer isso, respondeu Jean. O homem mais velho assentiu. A velha diaba, que ousa destruir-se. Que vergonhoso é que Katyn seja governada por uma mulher escrava. Eu vi Nemone olhar para ela como se quisesse matá-la, disse Tarzan. Sim, mas ela nunca se atreverá, profetizou o pai de Jean. Entre a velha bruxa e Tomos, uma ameaça paira sobre a cabeça da rainha, de modo que ela não se atreve a destruir nenhum deles, embora eu tenha certeza de que os odeia ambos. E é raro que ela permita viver alguém que odeia. Acredita-se que eles guardam o segredo do nascimento dela, um segredo que a destruiria se fosse revelado ao povo, explicou Jean. Mas venha, temos amanhã livre. Não visitarei todos até que você tenha conversado com Nemone. O que faremos nesse meio tempo? Gostaria de visitar as minas de Katyn, respondeu Tarzan. Teremos tempo. Sim, iremos, respondeu Jean. A mina do sol nascente não fica longe, e como há pouco para ver depois de chegarmos lá, a viagem não tomará muito tempo. Na estrada de Katyn para a mina mais próxima, Jean apontou a instalação de criação onde os leões de guerra e de caça de Katyn são criados, mas eles não pararam para visitar o local e, em breve, estavam subindo a curta estrada da montanha em direção à mina de ouro do sol nascente. Como Jean o havia avisado,
havia pouco de interessante para Tarzan ver. As minas estavam abertas, a veia principal praticamente à superfície do solo, e eram tão ricas que apenas alguns escravos, trabalhando com picaretas e barras rudimentares, eram necessários para abastecer os cofres de Katni com vastas quantidades do metal precioso. Mas não foram as minas nem o ouro que levaram Tarzan a desejar visitar as escavações. Ele havia prometido a Afim que levaria uma mensagem ao irmão dele, Niaka, e foi para esse propósito que ele sugeriu a visita. Enquanto se movia entre os escravos, ostensivamente inspecionando a jazida, ele finalmente conseguiu se separar o suficiente de Jeonnon e dos guerreiros que guardavam os trabalhadores para lhe permitir falar despercebido com um dos escravos. Qual é, Niaka? Ele perguntou em gala, baixando a voz para um sussurro. O homem negro olhou para cima surpreso, mas, a um gesto de advertência de Tarzan, baixou a cabeça novamente e respondeu em um sussurro: Niaka é o homem grande à minha direita. Ele é o chefe. Vê que ele não trabalha. Tarzan então moveu-se na direção de Niaka, e ao aproximar-se, parou ao lado dele e inclinou-se como se estivesse inspecionando a jazida descoberta a seus pés. Ouça! Ele sussurrou: trago-lhe uma mensagem, mas que ninguém saiba que estou a falar consigo. É do seu irmão, Afim. Ele conseguiu escapar. Como? Sussurrou Niaka. Em resumo, Tarzan explicou. Foi o senhor, então, quem nos salvou. O homem macaco assentiu. Sou apenas uma pobre escrava, disse Niaka. E o senhor é, sem dúvida, um nobre poderoso, por isso, nunca poderei retribuí-lo. Mas, se algum dia precisar de qualquer serviço que Niaka possa prestar, basta ordenar. Com a minha vida eu o serviria. Naquela pequena cabana abaixo das escavações, vivo com a minha mulher, por ser o chefe, sou confiável e vivo assim sozinho. Se algum dia me quiser, me encontrará lá. Não espero retorno pelo que fiz, respondeu Tarzan, mas lembrarei onde o senhor mora. Nunca se sabe o que o futuro reserva. Ele se afastou então e se juntou a Jeonnon, e logo os dois se viraram de volta para a cidade, enquanto no palácio da rainha Tomos entrou no apartamento de Nemone e se ajoelhou. Que faremos agora? Ela exigiu. É o assunto tão urgente que devo ser interrompido em meu toalete. É, majestade, respondeu o conselheiro. E peço que mande seus escravos embora. O que tenho a dizer é apenas para os seus ouvidos. Havia 4 moças negras a fazer as unhas de Nemone, uma em cada pé e uma em cada mão, e uma moça branca a arranjar-lhe o cabelo. Por fim, a rainha disse: levem os escravos, Maluma, e os mandem para os seus aposentos. O senhor pode aguardar na sala adjacente. Então, ela se voltou para o conselheiro, que havia se levantado. Bem, o que é? Vossa Majestade há muito tem motivos para suspeitar da lealdade de tudo, lembrou Tomos. E, no interesse do bem-estar de Vossa Majestade e da segurança do trono, estou constantemente vigilante às atividades deste poderoso inimigo. Impulsionado pelo amor e pela lealdade, o nobre Ero tem sido meu agente e aliado mais fiel, e é a ele que devemos, de fato, a informação que trago. Nemone bateu o pé descalço impacientemente no piso de mosaico. Chega de preâmbulos interesseiros. Diga-me o que tem a dizer. Ela disparou, pois não gostava de Tomos e não fazia esforço para esconder seus sentimentos. Em suma, é isto. Jim não conspira também com tudo, esperando, sem dúvida, que sua recompensa será a bela filha de seu chefe. Aquela meretriz de bochechas afundadas, exclamou Nemone. Quem disse que ela era bonita? Erot me disse que Jeonnon e todos a consideram a mulher mais bela do mundo, respondeu Tomos. Impossível, o Erot a viu. Sim, majestade, ele a viu. O que Erot diz? Indagou a rainha. Que ela é, de fato, bela, respondeu o conselheiro. Há outros que também pensam assim, acrescentou. Quais outros? Um que foi atraído para a conspiração com Jeonnon e todos pela beleza de Dória, a filha de tudo. A quem se refere? Fale abertamente. Sei que tem algo desagradável em mente que está a sofrer para me dizer, na esperança de que me faça infeliz. Majestade, o senhor me ofende, exclamou Tomos. Minhas únicas preocupações são com a felicidade de minha amada rainha. As suas palavras cheiram a falsidade, zombou Nemone. Mas chegue ao ponto. Tenho outros assuntos que demandam meu tempo. Eu hesitei em nomear o outro por receio de ferir a vossa majestade, disse Tomos, com um tom meloso. Mas se insistes, é o forasteiro chamado Tarzan. Nemone sentou-se muito ereta. Que tecido de mentiras é este que você e Êmedos estão tecendo? Ela exigiu. Não é mentira, majestade. Tarzan e Jeonnon foram vistos saindo da casa de todos tarde da noite. Heroto seguiu até lá. Ele os viu entrar. Eles ficaram lá por muito tempo, escondido nas sombras do outro lado da avenida. Ele os viu sair. Ele diz que eles estavam discutindo por causa de Dória, e acredita que foi Jeonnon quem tentou matar Tarzan por ciúmes. Nemone sentou-se ereta e rígida em seu sofá. Seu rosto estava pálido e tenso de fúria. Alguém morrera por isso,
disse ela em voz baixa. Vá. Thomas recuou da sala. Ele ficou exultante até ter tempo de refletir mais profundamente sobre as palavras dela. Então, ele ponderou que Nemone não havia declarado explicitamente quem deveria morrer. Ele havia presumido que ela se referia a Tarzan, pois era Tarzan quem ele desejava que morresse, mas logo lhe ocorreu que ela poderia estar se referindo a outro. E ele ficou menos elogiado. Era quase meio-dia quando Tarzan e Jean não retornaram à cidade, e era hora de este conduzir Tarzan à sua audiência com Nemone. Com a guarda de guerreiro, dirigiram-se ao palácio, onde o homem macaco foi imediatamente admitido sozinho na presença da rainha. Onde você esteve? Ela exigiu. Tarzan olhou para ela surpreso, então sorriu. Visitei a mina do sol nascente. Onde o senhor esteve ontem à noite? Na casa de Jean. Ele respondeu. Você estava com Dória, acusou Nemone. Não, disse o homem macaco. Essa foi a noite anterior. Ele havia sido surpreendido pela acusação e pelo conhecimento que ela implicava, mas não a deixou perceber que estava surpreso. Ele não pensava em si mesmo, mas em Dória e Jean, buscando um plano para protegê-los. Era evidente que algum inimigo se tornará informante e que Nemone já sabia da visita à casa de todos. Portanto, ele sentiu que negar teria apenas despertado as suspeitas da rainha. Admiti-lo livremente, demonstrando que não procurava ocultar nada. As acalmaria. De fato, a resposta franca e pronta de Tarzan deixou Nemone um tanto desapontada. Por que você foi à casa de tudo? Ela perguntou, mas desta vez seu tom não era acusatório. Veja bem, Jean não se atreve a me deixar sozinha por receio de que eu fuja ou que algo me aconteça. E isso, ele é forçado a me levar para onde quer que vá. É bastante difícil para ele, Nemone, e eu tenho a intenção de pedir que torne alguém responsável por mim, pelo menos por parte do tempo. Falaremos sobre isso mais tarde, respondeu a rainha. Por que Jean não vai à casa de tudo? Os olhos de Nemone se estreitaram desconfiados. O homem macaco sorriu. Que pergunta tola para uma mulher fazer! Exclamou ele. Jean não está apaixonado por Dória. Eu pensei que todos em Catri soubessem disso. Ele certamente se esforça o suficiente para contar a todos os seus conhecidos. Tem certeza de que não é você quem está apaixonado por ela? Indagou Nemone. Tarzan olhou para ela com nojo, sem fazer qualquer esforço para disfarçar. Não seja tola, Nemone, ele disse. Não gosto de mulheres tolas. A mandíbula da rainha de Catrin caiu. Em toda a sua vida, ninguém jamais lhe dirigirá palavras ou entonações como aquelas. Por um momento, deixaram-na sem palavras, mas nesse momento de aturdimento surgiu a súbita percepção de que as próprias coisas que a chocavam também aliviavam sua mente da suspeita corrosiva e da ciúme. Tarzan não amava Dória, e, além disso, ela se viu compelida a admitir que a indiferença dele à sua posição ou a sua raiva aumentava o respeito que ela tinha por ele e o tornava ainda mais desejável aos seus olhos. Ela nunca havia conhecido um homem como aquele antes, nenhum jamais a governara. Aqui estava alguém que, se quisesse, poderia, mas ela se via atormentada pelo receio de que ele não se importasse o suficiente com ela para desejar dominá-la. Quando ela falou novamente, havia recuperado a calma. Disseram-me que a amava. Ela explicou, mas eu não acreditei. Ela é muito bonita. Ouvi dizer que é considerada a mulher mais bela de Catrin. Talvez eu não pense assim, respondeu Tarzan com uma risada, mas sabe o que o amor faz aos olhos da juventude. O que a senhora acha dela? Indagou a rainha. O homem macaco deu de ombro. Ela não é má de se ver, ele disse. Ela é tão bela quanto Nemone. Indagou a rainha. Assim como o brilho de uma estrela distante se compara ao brilho do sol. A resposta pareceu agradar a Nemone. Ela se levantou e se aproximou de Tarzan. Você me acha bonita? Perguntou ela em tom suaves e insinuantes. Você é muito bonita, Nemone. Ele respondeu com sinceridade. Ela se encostou nele, acariciando seu ombro com uma palma suave e quente. Ame-me, Tarzan, ela sussurrou. Com a voz rouca de emoção. Ouviu-se o tilintar de correntes no fundo da sala, seguido por um rugido terrível quando Beltar se pôs de pé. Nemone recuou subitamente do homem macaco, um tremor percorreu seu corpo, e uma expressão, meio medo, meio raiva, tomou conta de seu rosto. É sempre alguma coisa, disse ela, irritada, tremendo um pouco. Beltar está ciumento. Existe um laço estranho que liga a vida daquela besta à minha. Não sei o que é, gostaria de saber. Uma luz, quase de loucura, brilhava em seus olhos. Eu gostaria de saber. Às vezes penso que ele é o par que Deus me destinou. Outras vezes, creio que ele sou eu em outra forma. Mas o que sei é quando Beltar morrer, eu morrerei. Ela olhou para Tarzan com certa tristeza, à medida que seu humor mudava novamente. Venha, meu amigo, disse ela. Iremos juntos ao templo e talvez Deus possa responder as perguntas que estão no coração de Nemone. Ela golpeou um disco de bronze que dependia do teto, e enquanto as notas de bronze reverberavam na sala, uma porta se abriu e um nobre curvou-se profundamente no limiar. Aguarda!
ordenou a rainha. Estamos visitando Tous em seu templo. A procissão até o templo assemelhava-se a um cortejo guerreiros marchando com estandartes esvoaçantes nas pontas das lanças, nobres resplandecentes em trajes magníficos. A rainha em uma carruagem dourada puxada por leões. Tomos caminhou de um lado do carro cintilante, Tarzan do outro, onde Herut havia caminhado anteriormente. O homem macaco estava tão inquieto quanto um leão da floresta enquanto caminhava entre as linhas de cidadãos atônitos. Multidões o aborreciam e o irritavam, as formalidades o incomodavam. Seus pensamentos estavam longe, na distante selva que ele amava. Ele sabia que Gemion estava por perto, observando-o, mas, estivesse ele próximo ou não, Tarzan não tentaria escapar enquanto esse amigo fosse responsável por ele. Com a mente ocupada com tais pensamentos, ele falou com a rainha. No palácio, ele a lembrou. Falei-lhe sobre a questão de isentar Gemion da maçante tarefa de me vigiar. Gemion não se saiu bem. Ela respondeu. Não vejo razão para a mudança. Alivio. Então, ocasionalmente, sugeriu Tarzan, que Herut assuma o seu lugar. Nemone olhou para ele com espanto. Mas o Herut o odeia, exclamou ela. É ainda mais razão para que ele me observasse atentamente, argumentou Tarzan. Ele provavelmente o mataria. Ele não ousaria se soubesse que teria de pagar pela minha morte ou escapar com a própria vida, sugeriu Tarzan. Você gosta de Gemion, não é? Indagou Nemone inocentemente. Muito. O homem macaco a assegurou. Então ele é o homem a ser observado, pois você não pôr em risco a vida dele ao escapar enquanto ele é o responsável. Tarzan sorriu interiormente, e não disse mais nada. Era evidente que Nemone não era tola. Ele teria de elaborar algum outro plano de fuga que não comprometesse a segurança do amigo. Eles se aproximavam do templo agora e a atenção dele foi desviada pela aproximação de vários sacerdotes que conduziam uma escrava acorrentada. Eles a trouxeram para o carro de Nemone, e enquanto a procissão parava, os sacerdotes entoavam em uma estranha língua incompreensível para Tarzan. Mais tarde, ele soube que ninguém o compreendia, nem mesmo os sacerdotes, mas quando ele perguntou por que recitavam algo que não conseguiam entender, ninguém soube lhe responder. Gemion pensou que, outrora, aquelas palavras tinham significado, mas foram repetidas mecanicamente por tantas eras que, por fim, a pronúncia original se perderá e o significado das palavras se esquecerá. Quando o cântico foi concluído, os sacerdotes acorrentaram a jovem à parte traseira do carro da rainha, e a marcha foi retomada, com os sacerdotes seguindo atrás da jovem. Na entrada do templo, Fobeg estava de guarda enquanto uma jovem entrava para adorar. Reconhecendo o guerreiro, ela o cumprimentou e parou para uma breve conversa, pois o grupo real ainda não havia entrado na praça do templo. Não o vejo para conversar há muito tempo, Fobeg, ela disse. Fico feliz que esteja de volta à guarda do templo. Graças ao estranho chamado Tarzan, estou vivo e aqui, respondeu Fobeg. Eu deveria pensar que você o odiaria, exclamou a moça. Não sou eu, exclamou Fobeg. Reconheço um homem de valor quando o vejo. Admirei-o, e ele não me concedeu a vida quando a multidão clamava pela minha morte. Isso é verdade, admitiu a moça. E agora ele precisa de um amigo. O que o senhor quer dizer, Maluma? Indagou o guerreiro. Eu estava em um cômodo adjacente quando Tomos visitou a rainha esta manhã, explicou a moça, e eu ouvi dizer a ela que tudo, Gemion e Tarzan estavam conspirando contra ela e que Tarzan amava Doria, a filha de tudo. Como Tomos soube dessas coisas? Perguntou Fobeg. Ele apresentou provas. Ele disse que Herut tinha observado e visto Gemion e Tarzan visitarem a casa de tudo, explicou Maluma. Ele também lhe disse que Herut tinha visto Doria e que tinha relatado que ela era muito bonita. Fobeg assobiou. Esse será o fim da filha de tudo. Ele disse. Será o fim do estranho também, profetizou Maluma. E lamento, pois gosto dele. Ele não é como o chacal, Herut, que todos odeiam. É a rainha que vem aí, exclamou Fobeg quando a cabeça da procissão irrompeu na praça do templo. Vá agora e arrume um bom lugar, pois haverá algo para ver hoje. Sempre há quando a rainha vem adorar a Deus. Diante do templo, Nemone desceu de sua carruagem e subiu a ampla escadaria até a entrada ornamentada. Atrás dela estavam os sacerdotes com a escrava, uma jovem assustada, de olhos arregalados e com lágrimas das bochechas. Em seguida, vieram os nobres da corte, os guerreiros da guarda permanecendo na praça do templo. Antes da entrada. O templo era um grande edifício de 3 andares com uma imponente cúpula central, em cujo interior se estendiam galerias nos segundo e terceiro andares. O interior da cúpula era de ouro, assim como os pilares que sustentavam as galerias, enquanto as paredes do edifício eram embelezadas com mosaicos coloridos. Em frente à entrada principal, ao nível de um estrado elevado, uma grande jaula foi embutida em uma alcova, e de cada lado da jaula havia um altar que sustentava um leão esculpido em ouro maciço. Diante do púlpito, havia um parapeito de pedra, dentro do qual se encontrava um trono e uma fileira de bancos de pedra voltados para a jaula no nicho. Nemone avançou e sentou-se no trono,
enquanto os nobres tomavam seus lugares nos bancos. Ninguém prestou atenção a Tarzan. Ele permaneceu do lado de fora da grade, um espectador levemente interessado. Ele notará uma mudança em Nemone no instante em que ela entrará no templo. Ela demonstrará sinais de extremo nervosismo. A expressão de seu rosto mudará. Estava tensa e ansiosa. Havia uma luz em seus olhos que era como a luz insana que ele ali vira ocasionalmente antes. Mais diferente, a luz do fanatismo religioso. Tarzan viu os sacerdotes levarem a moça para o altar. Além deles, viu algo se erguer na jaula. Era um leão velho e magro. O sumo sacerdote começou um cântico sem sentido, em tom de canção de ninar, no qual os outros se juntavam ocasionalmente, como se fizessem respostas. Nemone inclinou-se para a frente com interesse. Seus olhos estavam fixos no velho leão. Seus seios subiam e desciam com a respiração acelerada. De repente, o cântico cessou e a rainha se levantou. O Tousfela exclamou, com as mãos estendidas em direção ao carnívoro velho e sarnento. Nemone traz-lhe saudações e uma oferenda. Receba-as de Nemone e abençoe-a, dele vida, saúde e felicidade. Acima de tudo, Nemone reza por felicidade. Preserve seus amigos e destrói seus inimigos. E, ó Tous, dele a única coisa que ela mais deseja: amor. O amor do único homem em todo o mundo que Nemone já amou. E o leão encarou através das barras. Ela falava como se estivesse em transe, alheia a tudo ao seu redor, exceto ao Deus a quem orava. Havia patos e tragédia em sua voz, e uma grande pena subiu no peito do homem macaco por esta pobre rainha que nunca conhecera o amor, que talvez nunca o conhecesse devido ao cérebro distorcido que confundia paixão com afeto e luxúria com amor. Enquanto ela se sentava, fraca, em seu trono dourado, os sacerdotes levaram a escrava por uma porta de um dos lados da jaula, e ao passar, o leão saltou em sua direção, batendo pesadamente contra as barras que o restringiam. Seus rosnados ecoavam pelo templo, preenchendo a câmara com um som estrondoso, reverberando e reverberando da cúpula. Nemone sentou-se, silenciosa e rígida, em seu trono, fitando em frente o leão na jaula. Os sacerdotes e muitos dos nobres recitavam orações em tons monótonos. Era evidente para Tarzan que eles estavam orando para o leão, pois todos os olhos estavam fixos na besta repulsiva, e algumas das perguntas que o haviam intrigado quando chegara a Katniss foram respondidas. Ele compreende agora os estranhos juramentos de Fobeg e sua afirmação de que havia pisado na cauda de um deus. De repente, um feixe de luz desceu diretamente da parte superior da jaula, inundando o deus besta com seus raios dourados. O leão, que havia andado inquieto de um lado para o outro, parou e olhou para cima, com as mandíbulas abertas e a saliva escorrendo de suas bochechas. A plateia irrompeu em uníssono em um cântico melódico. Tarzan, pressentindo o que estava prestes a acontecer, levantou-se da balaustrada onde estava sentado e avançou. Mas, seja qual for a sua intenção, ele chegou tarde demais para evitar a tragédia que se seguiu instantaneamente. Mesmo ao se erguer, o corpo da escrava caiu de cima, nas garras do leão à espreita. Um único grito estridente misturou-se aos horrendos rugidos do devorador de homens e, em seguida, silenciou-se, assim como seu autor. Tarzan se afastou com nojo e raiva e saiu do templo para o ar fresco e a luz do sol, e ao fazê-lo, um guerreiro na entrada o chamou pelo nome em um sussurro. Havia um tom de advertência na voz que levou o homem macaco a não dar sinal aparente de ter ouvido, enquanto desviava casualmente os olhos na direção de onde as palavras vinham, nem traiu seu interesse ao descobrir que era Fobeg quem lhe dirigia a palavra. Virando-se lentamente, de modo que suas costas ficassem voltadas para o guerreiro, Tarzan olhou para o templo como se esperasse o retorno do grupo real. Então, recuou para o lado da entrada, como quem aguarda, e ficou tão próximo de Fobeg que este poderia tê-lo tocado movendo a mão da lança alguns centímetros, mas nenhum deles deu sinal de estar ciente da identidade ou presença do outro. Em um sussurro baixo, por lábios que mal se moviam, Fobeg falou: "Preciso falar com você. Venha à parte de trás do templo 2 horas após o pôr do sol. Não responda, mas se ouvir e vier, vire a cabeça para a direita." Assim que Tarzan deu o sinal de assentimento, o grupo real começou a sair do templo, e ele se posicionou atrás de Nemone. A rainha estava quieta e de mau humor, como sempre ficava após a visão de tortura e sangue no templo, que a havia despertado para um frenesi religioso. A reação a deixou fraca e indiferente. No palácio, ela dispensou seus acompanhantes, incluindo Tarzan, e retirou-se para o recato de seus aposentos. Após a partida da comitiva real do templo, Maluma saiu e parou novamente para fofocar com Fobeg. Por algum tempo, eles conversaram antes que ela se despedisse e começasse a voltar para o palácio. Falaram de muitas coisas: do homem na prisão secreta atrás de uma pesada porta dourada sob o piso do templo, de Erot e Tomos, de Nemone e Tarzan, de Janon e Doria, e de si mesmos. Sendo humanos,
eles falaram principalmente de si mesmos. Era tarde quando Maluma retornou ao palácio. Já era hora do jantar. Na casa de seu pai, Jeon andava de um lado para o outro no pátio enquanto aguardava o chamado para o jantar. Tarzan sentou-se parcialmente, reclinando-se parcialmente sobre um banco de pedra. Ele percebeu que o amigo estava preocupado, e isso o inquietou, talvez ainda mais porque sabia que havia causas graves para apreensão, e não tinha certeza de que conseguiria evitar o desastre que se aproximava. Buscando desviar a mente de Jeon de seus problemas, Tarzan falou sobre a cerimônia no templo, mas principalmente sobre o próprio templo, elogiando sua beleza e comentando sobre sua magnificência. É esplêndido, comentou ele, esplêndido demais para os rituais cruéis que testemunhamos lá hoje. A moça era apenas uma escrava, respondeu Jeon. E um deus precisa se alimentar. Não é errado fazer oferendas a todos, mas o templo esconde um verdadeiro crime. Em algum lugar dentro dele está escondido Alestar, o irmão de Nemone. E enquanto ele apodrece lá, o corrupto Tomos e o cruel Emedus governam Katyn através da insana Nemone. Há muitos que desejariam uma mudança e colocariam Alestar no trono, mas temem a ira do terrível triunvirato. Então, seguimos em frente, e nada é feito. Vítima após vítima sucumbe à maligna inveja, e ao medo que constantemente animam o trono. Hoje, temos pouca esperança. Não teremos nenhuma esperança se a rainha levar a cabo o plano que se acredita está a contemplar e destruir Alestar. Existem razões pelas quais seria vantajoso para ela fazê-lo, sendo a mais importante o direito de Alestar de se proclamar rei. Caso algum dia consiga chegar ao palácio. Se Nemone falecer, Alestar se tornaria rei, e a população insistiria para que ele assumisse seu lugar de direito. Por essa razão, Tomos e Emedus estão ansiosos para destruí-lo. É um mérito de Nemone ter suportado as importunações deles todos esses anos, recusando-se obstinadamente a destruir Alestar, mas se ele algum dia ameaçar seriamente o poder dela, estará perdido. E rumores que chegaram aos seus ouvidos de que um plano foi aperfeiçoado para colocá-lo no trono podem já ter selado o seu destino. Durante a refeição naquela noite, Tarzan considerou planos para visitar Fobeg no templo. Ele desejava ir sozinho, mas sabia que colocaria Jeon em uma posição constrangedora caso sugerisse tal plano. Enquanto permitir que o nobre o acompanhasse poderia não apenas selar os lábios de Fobeg, mas também comprometer sua segurança. Portanto, decidiu ir secretamente. Seguindo o estratagema que adotará, ele permaneceu conversando com Jeon e seus pais até quase 2 horas após o pôr do sol. Então, desculpou-se, alegando cansaço, e dirigiu-se ao quarto que lhe fora designado. Contudo, não permaneceu ali. Em vez disso, atravessou a sala da porta à janela e saiu para o pátio que ela dava. Ali, como em todos os jardins e avenidas da seção da cidade ocupada pela nobreza, cresciam grandes e antigas árvores, e, um momento depois, o senhor da selva balançava em seu elemento nativo em direção ao templo dourado de Tous. Ele parou finalmente em uma árvore perto da parte traseira do templo, onde viu a enorme e familiar figura de Fobeg esperando nas sombras abaixo. Silenciosamente, o homem macaco desceu ao chão em frente ao guerreiro atônito. Pelas grandes presas de Tous, exclamou Fobeg. Mas o senhor me pegou de surpresa. Vocês me esperavam. Foi o único comentário de Tarzan. Mas não dos céus, retrucou Fobeg. Contudo, você está aqui e isso é bom. Tenho muito mais a lhe contar do que quando pedi que viesse. Aprendi mais desde então. Estou ouvindo, disse Tarzan. Uma moça a serviço da rainha ouviu uma conversa entre Nemone e Tomos. Começou Fobeg. Tomos acusou você, Jeon e Tudus de conspirar contra ela. Heroto espionou e soube de sua longa visita à casa de Tudus há algumas noites. Ele também conseguiu entrar na casa sob algum pretexto na noite seguinte e viu Doria, a filha de Tudor. Tomos disse a Nemone que Doria era muito bonita e que você estava apaixonado por ela. Nemone ainda não está convencida de que você ama Doria, mas, para garantir, ela ordenou que Tomos sequestrasse a moça e a levasse ao templo, onde será aprisionada até que Nemone decida o seu destino. Ela poderá destruí-la ou poderá contentar-se em desfigurar sua beleza. Mas o que você deve saber é o seguinte: se você der a Nemone a menor razão para acreditar que está conspirando contra ela ou que tem apreço por Doria, ela mandará matá-lo. Tudo o que posso fazer é alertá-lo. O senhor me alertou uma vez antes, não foi? Perguntou Tarzan. Na noite em que Jeon e eu fomos à casa de Tudor. Sim. Foi eu. Respondeu Fobeg. Por que o senhor fez essas coisas? Perguntou o homem macaco. Por que devo minha vida a você? Respondeu o guerreiro. E por que reconheço um homem quando vejo? Se um homem consegue pegar Fobeg e joga-lo como se fosse um bebê, Fobeg está disposto a ser seu escravo. Só posso agradecer-lhe pelo que me disse, Fobeg, disse Tarzan. Agora, conte-me mais. Se Doria for levada ao templo, onde ela será aprisionada? Isso é difícil de dizer. Ela está remantido em salas sob o piso do templo, mas há salas no segundo e terceiro andares onde um prisioneiro poderia ser confinado em segurança,
especialmente uma mulher. Poderia me informar se ela for presa. Eu poderia tentar, respondeu Fobeg. Ótimo. Há mais alguma coisa? Não. Então. Retornarei a Genon e o alertarei. Talvez encontremos uma forma de apaziguar Nemone ou de a superar. Ambos seriam difíceis, comentou Fobeg. Mas adeus e boa sorte. Tarzan balançou-se para a árvore acima da cabeça do guerreiro e desapareceu entre as sombras da noite, enquanto Fobeg balançava a cabeça em assombro e retornava aos seus aposentos no templo. O homem-macaco dirigiu-se ao seu quarto pela mesma avenida por onde o deixará e foi imediatamente à sala de estar comum, onde a família normalmente se reunia à noite. Ali, encontrou o pai e a mãe de Genon, mas Genon não estava presente. O senhor não conseguiu dormir? Perguntou a mãe. Não. Respondeu o homem-macaco. Onde está Genon? Ele foi convocado ao palácio pouco tempo depois de você ter ido para o seu quarto, explicou o pai de Genon. Anunciando que esperaria até o filho retornar. Tarzan permaneceu na sala de estar conversando com os pais. Ele se questionou um pouco porque Genon havia sido convocado ao palácio a tal hora, e as coisas que Fobeg lhe disseram o deixaram um tanto apreensivo, mas ele preferiu guardar para si seus pensamentos, a fim de não assustar seus anfitriões. Mal havia passado uma hora quando ouviram uma convocação no portão externo, e logo um escravo veio anunciar que um guerreiro desejava falar com Tarzan sobre um assunto de urgência. O homem-macaco levantou-se. Vou lá fora e o verei, disse ele. Cuidado, advertiu o pai de Genon. Você tem inimigos amargos que ficariam felizes em vê-lo destruído. Tomarei cuidado. Tarzan segurou-o ao sair do quarto, seguindo o escravo. No portão, dois guerreiros ligados à casa detinham um homem enorme que Tarzan reconheceu mesmo à distância como Fobeg. Preciso falar com você imediatamente e a sós, disse este último. Este homem está bem, Tarzan disse aos guardas. Deixem-no entrar e eu falarei com ele no jardim. Após caminharem uma curta distância dos guardas, Tarzan parou e encarou seu visitante. O que é? Você me trouxe mais notícias? Ele perguntou. Muito mal, respondeu Fobeg. Genon, todos e muitos de seus amigos foram presos e estão agora nas masmorras do palácio. Doria foi capturada e está presa no templo. Não esperava encontrá-lo em liberdade, mas aproveitei a oportunidade de que o interesse de Nemone por você o tivesse salvo temporariamente. Se puder escapar de Catri, faça-o imediatamente. O humor dela pode mudar a qualquer momento. Ela está tão louca quanto um macaco. Obrigado, Fobeg, disse o homem-macaco. Agora, retorne aos seus aposentos antes que se envolva neste assunto. E o senhor conseguirá escapar? Perguntou o guerreiro. Devo algo a Genon, respondeu Tarzan. Por sua bondade e amizade, portanto, não partirei até que eu tenha feito o que puder para ajudá-lo. Ninguém pode ajudá-lo, afirmou Fobeg enfaticamente. Tudo o que conseguirão é arranjar-se em apuros. Terei de arriscar. E agora adeus, meu amigo. Mas antes de ir, diga-me onde Doria está preso. No terceiro andar do templo, na parte de trás do edifício, logo acima da porta onde o aguardei esta noite. Tarzan acompanhou Fobeg até o portão e para fora, na avenida. Para onde você vai? Exigiu este último. Para o palácio. Você também está louco, protestou Fobeg. Mas o homem-macaco já o havia deixado e caminhava rapidamente pela avenida em direção ao palácio. Era tarde, mas Tarzan já era uma figura familiar para os guardas do palácio, e quando lhes disse que Nemone o havia convocado, deixaram-no entrar. Nem foi detido até alcançar a antecâmara fora dos aposentos da rainha. Ali, um nobre de guarda protestou que a hora era tardia e que a rainha havia se retirado, mas Tarzan insistiu em vê-la. Diga a ela que é Tarzan, ele disse. Não me atrevo a perturbá-la, explicou o nobre nervosamente, receoso da ira de Nemone caso ela fosse incomodada e quase igualmente receoso dela caso se recusasse a anunciar esta nova favorita que substituirá. Eu me atrevo, disse Tarzan, e dirigiu-se à porta que levava à sala de marfim, onde Nemone o receberá. O nobre tentou intervir, mas o homem-macaco o empurrou para o lado e tentou abrir a porta, apenas para descobrir que estava firmemente trancada do lado oposto. Então, com o punho cerrado, ele bateu fortemente em sua superfície entalhada. Instantaneamente, de além, vieram os rugidos selvagens de Beltar, e, um momento depois, a voz assustada de uma mulher. Quem está aí? Exigiu ela. A rainha dorme. Quem se atreve a perturbá-la? Vai, acorde-a, gritou Tarzan pela porta. Diga-lhe que Tarzan está aqui e deseja vê-la imediatamente. Receio, respondeu a moça. A rainha ficará furiosa. Vá embora e volte amanhã de manhã. Então Tarzan ouviu outra voz além da porta a exigir. Quem é que vem batendo a porta de Nemone a esta hora? E o reconheceu como sendo da rainha. É o nobre Tarzan, respondeu a escrava. Destrave os ferrolhos e admita-o, ordenou Nemone. E ao abrir-se a porta, Tarzan entrou na sala de marfim, agora tão familiar para ele. A rainha estava a meio caminho do apartamento, de frente para ele. O cabelo dela estava desgrenhado,
o rosto ligeiramente ruborizado. Evidentemente, ela se levantara da cama em um quarto adjacente e jogará um lenço leve sobre os ombros antes de entrar na sala de marfim. Ela era muito bela. Havia uma luz ansiosa e questionadora em seus olhos. Ela mandou o escravo rebitar a porta e deixar o apartamento. Então, virou-se, caminhando até o sofá. Acenou para Tarzan se aproximar. Ao afundar entre as almofadas macias, acenou para Tarzan se juntar a ela. Fico feliz que tenha vindo, ela disse. Não